Descubra como o jovem mais admirado da escola se tornou o herói inesperado da novata desengonçada. Era uma manhã ensolarada no colégio particular Dom Pedro II, em São Gonçalo, e Lucas, o estudante mais popular da escola, caminhava pelas alamedas como se fosse um astro de cinema. Os colegas riam, tiravam fotos e o cercavam, admirados. Ele sempre foi o campeão das competições esportivas, o líder do grupo. Mas tudo mudou quando Lara, a novata desengonçada, chegou. Vinda de uma família humilde, sua aparência desajeitada e jeito tímido chamaram a atenção não da forma que ela esperava. Naquele dia, risadas e comentários maldosos ecoaram pelos corredores, enquanto alguns alunos não perdoaram as diferenças. O coração de Lucas apertou ao ver Lara, trancada em si mesma, com os olhos baixos e a expressão de dor. Lembranças dos ensinamentos de sua avó sobre respeito e empatia começaram a ecoar em sua mente. Ele estava em um dilema: manter sua popularidade ou agir em defesa de alguém que claramente precisava de apoio. Em segundos, suores frios lhe cobriram a testa. O que ele faria? Enquanto pensava em como se aproximar de Lara, algo surpreendente aconteceu. Lucas a viu jogando vôlei sozinha no campo, se esforçando como se a bola tivesse a resposta para seus medos. Ele recordou suas próprias experiências infantis, quando os desafios no esporte moldaram quem ele era. Um sentimento de empatia e compaixão brotou dentro dele. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou e disse: "Ei, você não quer treinar comigo?" A voz dele quase falhou, mas a curiosidade de Lara venceu a hesitação. Ela aceitou, ainda tímida, permitindo que seus dedos se entrelaçassem com a dúvida e a esperança. Nos dias seguintes, Lucas percebeu que, por trás da timidez de Lara, havia uma força extraordinária. Nas quadras, riso e esforço tornaram-se comuns entre eles, enquanto Lara começava a se abrir sobre suas lutas diárias. Mas os comentários maldosos de seus colegas só aumentavam, e a pressão para se encaixar na escola pesava sobre ela como uma pedra. O grande torneio de vôlei chegou rapidamente, e Lara carregava a expectativa em seu coração, enquanto suava frio com o medo de falhar. Lucas notou a ansiedade dela, uma sombra que não saía de seu olhar. No dia da partida, a tensão era palpável, e seus amigos se dividiam entre apoiar a nova amizade ou manter a imagem de popularidade que tanto prezavam. O dilema de Lucas se intensificou. O que valia mais? A amizade verdadeira ou o status que ele sempre teve? No momento crucial do torneio, Lara entrou em quadra, e os olhares atravessados dos colegas a deixaram paralisada. A pressão montava, e Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. Nesse instante, com todos os olhares e piadas ao redor, ele teve uma escolha a fazer. Ele se levantou, determinado a defender o que era justo. "Ei, estamos aqui para jogar vôlei e apoiar uns aos outros. Vamos respeitar quem se esforça." Sua voz ecoou na quadra, e a coragem dele se tornou contagiante. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Com a audácia de Lucas, algo mudou no ambiente. As expressões de desdém começaram a se transformar em olhares de surpresa e, quem sabe, respeito. A quadra fervilhava de energia, e Lara sentia a força do apoio que nunca imaginou receber. O coração acelerado de Lucas ecoou em suas veias, e juntos, eles estavam prontos para lutar não apenas por uma vitória no vôlei, mas por um espaço de respeito e amizade genuína. Quando o apito final soou, a vitória parecia ter um sabor diferente. O resultado talvez não fosse um troféu, mas algo mais profundo. E no instante em que um colega exclamou: "O que você está fazendo, Lucas?",
A história estava prestes a ganhar novos contornos, um que poderia mudar tudo. A quadra ainda pulsava. Lucas sentiu o peso da pergunta ecoar em seu peito. O que ele estava fazendo? Ele estava quebrando padrões, desafiando não só os colegas ao redor, mas também a si mesmo. Lara olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e confusão. Não apenas por seus gestos de coragem, mas também pela chance de se libertar de um fardo que ela levava nas costas desde que chegou àquela escola. Os murmúrios a seu redor aumentaram, e a ansiedade tomou conta do ambiente. Ele está se arriscando por ela. Alguém sussurrou, enquanto outros trocavam olhares perplexos. Lara sabia que esse seria um momento decisivo. As palavras de Lucas ficaram reverberando dentro dela. Vamos respeitar quem se esforça. Seria possível que alguém se importasse de verdade? Lágrimas corriam quase imperceptivelmente em seu rosto, mas um sorriso tímido surgia em seus lábios. Sentiu que aquele gesto poderia significar o início de algo novo, uma aceitação que ela nunca tivera, mesmo nos lugares onde deveria se sentir segura. No dia seguinte, o clima na escola estava diferente. Aquele torneio não foi apenas mais um evento esportivo. Ele havia sido uma espécie de catalisador. Lucas notou que seus coleguinhas o observavam com uma certa reverência. Aquela popularidade que antes parecia tão frágil, agora trazia um novo peso. Ele não apenas se apresentou como amigo e defensor de Lara, estava desafiando a superficialidade que cercava a vida escolar. As semanas seguintes passaram como um turbilhão. Lara e Lucas tornaram-se inseparáveis, e logo ela floresceu. O vôlei tornou-se um novo símbolo de superação e, com o tempo, as risadas abafadas se transformaram em incentivos calorosos. Eles treinaram juntos após as aulas. Lara se tornava cada vez mais confiante. Mas a sombra do bullying não desaparecia completamente. Alguns alunos continuavam a fazer comentários sarcásticos e tentavam dividir o grupo, sem aceitar que as coisas estavam mudando. Foi então que tudo estourou em um intervalo no refeitório. Um grupo de meninas que sempre foram populares confrontou Lara. Muito linda você e o campeão do vôlei. Mas será que só porque ele te defendeu uma vez, isso vai mudar quem você realmente é? A voz delas era cheia de desprezo, e Lucas, que estava por perto, sentiu seu sangue ferver. O que eles precisavam entender era que a coragem de um e de outro não dependia da aprovação de quem não compreendia a verdadeira amizade. Ele deu um passo à frente. Mas antes que pudesse falar, Lara fez algo surpreendente. Com a voz trêmula, mas firme, ela se virou para as meninas. Na verdade, ele me ajudou a ser melhor. Não é só sobre ser bonita ou popular. É sobre ser humano. E acredito que no fundo você sabe disso. A audácia de Lara surpreendeu a todos à mesa, inclusive ela mesma. O corredor que antes transbordava de energia negativa, agora estava em choque. Os olhares eram fixos. Lucas sentiu o coração dela bater forte, e antes que ele percebesse, foi tomado por uma onda de admiração. Essa sou eu, Lara parecia dizer. E não vou mais me esconder. Algo nas palavras de Lara tocou não só Lucas, mas muitos na escola. No fundo, todos lutavam contra suas inseguranças, e aquele momento catártico deu início a um novo diálogo. Mas como responderiam os agressores? Será que a coragem de Lara bastaria para mudar a mentalidade dos alunos? A tensão no ar era palpável, e ao mesmo tempo uma esperança crescente. Lucas e Lara estavam prestes a descobrir juntos se conseguiriam não apenas enfrentar os desafios que vinham, mas mudar a cultura de toda a escola. A semana seguinte foi um misto de animação e ansiedade. Lucas olhava para Lara e via como ela estava mudada. A confiança brotava nela como flores na primavera. Mas ao mesmo tempo, as ameaças ainda pairavam no ar. O grupo de meninas que a confrontou no refeitório não parecia disposto a desistir. Em cada corredor, em cada canto da escola, sussurros e olhares furtivos eram constantes. Era como uma tempestade prestes a se formar. Na sala de aula, Lara tentava se concentrar, mas a mente não parava.
As palavras dela ainda ecoavam em sua cabeça. Não vou mais me esconder. A ideia de se expor assim era ao mesmo tempo libertadora e aterradora. O professor a chamou para responder uma pergunta, e quando ela levantou a mão, sentiu que todos os olhos estavam nela. Um frio na barriga e a lembrança de quem ela foi, antes do apoio de Lucas, veio à tona. Mas ela respirou fundo e mandou as inseguranças embora. Acertou, Lara. O professor elogiou, e um sorrisinho involuntário surgiu em seu rosto. Era um pequeno momento de vitória, mas ainda assim um lembrete do que estava por vir. A certeza de que a luta estava apenas começando pairava sobre seu coração. No dia seguinte, enquanto caminhavam juntos pelo parque após as aulas, Lucas soltou uma frase que lhe veio à mente. Você é muito mais forte do que imagina, Lara. Não deixe que umas poucas opiniões definam quem você é. O jeito como ele falou, com tanta sinceridade, fez Lara sentir como se todo o seu peso estivesse se dissipando. Mas aquela tranquilidade foi quebrada quando, ao voltar para casa, mensagens maldosas começaram a surgir nas redes sociais. Fotos antigas de Lara foram compartilhadas, acompanhadas de comentários cruéis. Essa é a nova estrela do vôlei? Se assim fosse, nunca teríamos um time de verdade. A dor das palavras a feriu profundamente, como se cada uma fosse um soco em seu estômago. Lucas ficou sabendo e não conseguiu ignorar. Ele se reuniu com alguns amigos mais próximos e decidiu que eles não podiam deixar isso acontecer. Apesar de ainda serem adolescentes, seu coração pulsava com determinação. Precisamos fazer algo. Esse tipo de coisa não pode ser aceito. A ideia de um encontro com todos os alunos para discutir bullying começou a ganhar força entre eles. Lucas já entendeu que precisava unir a escola em torno da mudança. O dia do encontro chegou e a quadra estava lotada. O ambiente estava carregado, a energia quase elétrica. Os olhares eram variados, alguns curiosos, outros céticos, e alguns simplesmente indiferentes. No fundo, Lucas sentia um frio na barriga. O que ele estava prestes a fazer poderia mudar tudo, ou nada, dependendo de como as pessoas reagissem. Lara foi a primeira a falar. Com a voz trêmula no início, mas firme a cada nova frase, ela contou sobre suas experiências, sobre a luta que enfrentou para se sentir aceita. O silêncio predominava enquanto suas palavras ecoavam por todo o espaço. Cada história de dor e superação parecia conectar os alunos de maneiras que eles jamais haviam experimentado, e quando Lucas também se lançou a falar, sua determinação foi contagiante. Nós precisamos ser melhores, respeitar uns aos outros. A mudança começa aqui, e precisa começar com cada um de nós. Após a fala, um murmúrio começou a se espalhar. Algumas das garotas que antes atacavam Lara estavam entre os ouvintes, e, para a surpresa de todos, uma delas se levantou, chorando. Desculpa, Lara. Nunca pensei em como isso podia machucar. Podemos tentar mudar. O caminho não seria fácil, mas naquele momento, com seus olhos brilhando, Lucas e Lara perceberam que a batalha, longeva pelo respeito, estava finalmente começando a ganhar forma. Contudo, uma outra sombra surgia. Um antigo rival de Lucas, que nos bastidores observava tudo, decidiu que ele não deixaria aquilo acontecer. Vamos ver até onde eles vão, pensou ele enquanto um sorriso malicioso desenhava-se em seu rosto. O verdadeiro desafio estava longe de ser resolvido, e a coragem dos dois amigos testada mais uma vez. E se Lucas e Lara realmente conseguissem criar um movimento de mudança, o que estaria por vir? O clima na escola parecia ter mudado, mas a tensão ainda era palpável. Lucas e Lara viviam um momento delicado. A ideia de promover a mudança se espalhava como um incêndio, mas o inimigo estava mais perto do que eles imaginavam. A cada passo que davam, o grupo de garotas hostis que outrora se sentia como um poder absoluto, agora parecia inquieto, como se estivesse se preparando para uma contraofensiva. Naquela semana, o sol brilhava forte, mas a atmosfera no colégio era pesada.
Os corredores eram permeados por olhares desconfiados e cochichos. Durante o intervalo, Lara se sentou com algumas amigas que a apoiavam, apreciando um momento de leveza. Ela riu das piadas enquanto Lucas observava de longe, com um sorriso no rosto. Mas esse sorriso rapidamente se desfez quando uma das líderes do grupo, a mesma que havia desferido as palavras cruéis nas redes sociais, se aproximou. Olha só quem resolveu se mostrar a nova sensação da escola. A garota falava com sarcasmo, atraindo olhares de curiosidade e desaprovação ao mesmo tempo. Em um instante, o riso de Lara desapareceu e seu olhar se desviou, como se tentasse passar despercebida. O desejo de se esconder, de se encolher, retornou com força. Lucas não aguentou ver Lara se contorcendo na cadeira, seus ombros caírem. Ele se levantou, decidindo que era hora de intervir. Por que você não tenta ser um pouco mais gentil? Crenças são legais, mas só se forem construtivas, disse ele firme, encarando a garota. Isso gerou um rebuliço. O grupo olhava em expectativa, e Lara sentiu um misto de alívio e apreensão. Ela queria que Lucas defendesse ela, mas o medo de que isso apenas aprofundasse as animosidades a paralisava. O contraste entre a força dele e a vulnerabilidade dela era claro. A líder das meninas, aparentemente surpresa, deu um sorriso cínico. Acredita mesmo que isso vai mudar alguma coisa, Lucas? Mudar quem você é não é tão fácil assim, descontraído. E quanto a você, Lara, poderá ser mais uma na multidão, mas nós não esquecemos suas origens. A mudança acontece quando alguém se atreve a agir. Lucas respondeu. Seus olhos estavam firmes, um refletor da determinação que emanava dele. Lara não conseguia conter o sentimento de admiração enquanto observava cada movimento de seu amigo. Como ele conseguia ser tão corajoso? Enquanto a tensão subia, as palavras da líder ressoaram no ar. E ao mesmo tempo que elas traziam dor, também acendiam uma centelha de coragem em Lara. Não vou mais deixar isso me derrubar. Ela decidiu, levantando-se. Com isso, a plateia ficou em silêncio. Eu não sou mais a garota que você está tentando denegrir. Eu tenho amigos e um sonho e nada vai me parar. A força nas palavras de Lara ecoava como um trovão, quebrando a expectativa. As reações foram variadas. Algumas garotas pareciam chocadas, outras admiradas, mas muitas ainda estavam presas às suas próprias inseguranças. Enquanto isso, Lucas sentiu que um passo importante tinha sido dado. Mas o voo estava longe de ser livre. Na cafeteria, um pequeno grupo começou a se formar. Aqueles que antes eram apenas espectadores começaram a se unir em torno de Lara e Lucas, conversando sobre suas experiências e o que poderia ser feito para apoiar uns aos outros, cada um contando uma história, cada um buscando um novo começo. Mas isso não passou despercebido ao rival de Lucas, que observava à distância. Ele começou a arquitetar um plano sombrio, decidido a desestabilizar o movimento que estava começando a florescer. Se eles acham que podem mudar a escola assim, bem, veremos quem pode realmente fazer a diferença, murmurou ele, um sorriso astuto surgindo em seu rosto. Com cada vitória na luta contra o bullying, outra batalha começava a se formar nas sombras. O que Lucas e Lara não sabiam era que a verdadeira prova de coragem ainda estava por vir. O que aquele rival estava planejando poderia virar tudo de cabeça para baixo. A próxima escolha deles poderia ser a mais difícil de todas. Ao amanhecer do dia seguinte, o tom na escola estava diferente. A discussão sobre a coragem de Lara e Lucas havia se espalhado como fogo em seco, e, para muitos, eles se tornaram símbolos de resiliência e esperança. Mas, por trás dessa fachada de união, o clima era inquieto. O rival de Lucas estava determinado a virar a maré a seu favor. Enquanto isso, Lucas se preparava para mais uma manhã repleta de incertezas. Ao entrar no colégio, sentiu o olhar de diversas pessoas sobre ele. Algumas encaravam admiradas, outras, com desprezo. Ele decidiu ignorar os murmúrios, focando apenas no objetivo:
fortalecer o grupo que estava se unindo em torno de Lara. Para ele, cada passo adiante era um avanço na luta contra a hostilidade. Lara, porém, estava ainda lutando contra suas inseguranças. Ao mirá-lo no corredor, seu coração acelerou, mas o pensamento daquelas palavras cruéis que a cercavam a fazia hesitar. Serei eu mesmo capaz de fazer a diferença? Pensou enquanto tomava coragem para se juntar ao grupo que começava a se reunir em torno do espírito de mudança. A cafeteria, que na véspera era palco de hostilidade, agora reverberava com risadas e conversas animadas. As mesas, antes divididas entre grupos rivais, pareciam agora se dissolver em um espaço comum. As pessoas começavam a se interessar e debater ideias sobre como poderiam combater o bullying. Lara se posicionou perto de Lucas e, pela primeira vez, a ideia de ser mais do que apenas uma espectadora começou a florescer em seu coração. Precisamos articular um encontro, propôs Lucas, identificando a necessidade de reunir forças. Podemos criar um caminho em que todos se sintam incluídos e seguros, um local onde o respeito seja a regra. A excitação de sua fala era palpável, e as reações ao seu redor eram de apoio. No entanto, a fumaça da rivalidade ainda pairava no ar. Durante a conversa, o rival de Lucas, Roberto, surgiu na porta da cafeteria com a expressão de quem estava prestes a causar estragos. Ele chamou a atenção de todos com um gesto teatral. E aí, turma? Todos aqui se unindo como se fossem os salvadores da pátria. Será que vocês não estão apenas alimentando mais discórdia? A provocação foi recebida com murmurinhos. Você não pode se esconder para sempre, Lara. Você acha que pode mudar esse lugar com esse teatrinho? Teus amigos vão te deixar na hora em que a pressão aumentar, igualzinho no passado. A cada palavra de Roberto, os olhos de Lara se arregalavam, e seu peito se apertava. A lembrança do que já viveu a deixou paralisada por um instante. Lucas percebeu a tensão, e no calor do momento decidiu dar um passo à frente. Não importa o que você pense, Roberto. Essa é uma nova era, e estamos prontos para lutar contra os velhos padrões de opressão. A coragem dele ressoou com força, fazendo com que muitos aplaudissem. Lara sentiu novamente uma onda de coragem dentro de si, mas Roberto não estava disposto a deixar aquilo passar. Só esperando um momento oportuno, e eu vou acabar com esse grupo aqui. Garantido. Ele saiu, deixando um rastro de risadas maldosas. A sala encheu-se de murmúrios inquietos. A tensão aumentava e as expressões de apoio começaram a se misturar com o medo. Depois do desfecho, Lara e Lucas se encontraram em um canto da cafeteria. Lucas, e agora? O que nós fazemos? O que ele pode estar planejando? As palavras dela estavam carregadas de ansiedade. Não sei. Mas se ele quer guerra, nós estaremos prontos. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Devemos nos unir ainda mais, disse Lucas, seu tom determinado. Enquanto a conversa continuava, uma sombra atravessou a cafeteria novamente. Lara olhou para o lado e viu uma silhueta conhecida. Era uma das garotas do grupo hostil, com uma expressão que misturava raiva e impulsão. O clima de tensão estava prestes a se intensificar, e o coração de Lara começou a acelerar em antecipação. O que ela não sabia é que aquele encontro poderia ser o catalisador que mudaria tudo. As peças do jogo estavam se movendo e uma escolha se aproximava. Eles estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? Lara sentiu o coração disparar assim que reparou na garota se aproximando. Era Ana, uma das principais participantes das provocações que cercavam sua vida. O olhar dela transparecia um misto de fúria e curiosidade, como se quisesse desferir um golpe, mas hesitasse em observar a nova configuração do ambiente. Olha só quem decidiu voltar para a sala, Ana disse com um sorriso sarcástico, recebendo aplausos como se fosse uma heroína. Que fofa! Os outros alunos, encantados com a coragem de Lara, trocavam olhares preocupados. A cafeteria estava em um silêncio tenso, e todos aguardavam o desenrolar dessa nova cena. Eu não sou nenhuma heroína, disse Lara, tentando soar firme.
Ao mesmo tempo, seu corpo tremia. Só estou cansada de ficar calada. E quem você acha que vai te ouvir? A escola sempre foi assim e sempre será. Ana retrucou seu tom carregado de desprezo. Você realmente acredita que isso vai mudar? Lara respirou fundo, decidida a não se deixar intimidar. Olhou para Lucas, que a incentivou com um aceno de cabeça. Nós acreditamos que é possível fazer a diferença. Juntos, somos mais fortes. Nesse instante, uma onda de energia percorreu a sala. Alguns alunos começaram a se posicionar ao lado de Lara, aos poucos formando uma barreira de apoio. Era como se um novo sentimento estivesse se instaurando ali. Um sentimento de comunidade, de resistência. Olha só, mais uma vez tentando fazer um teatro. Ana se virou para o restante do grupo ironizando. E como que você, Lara, vai mudar tudo isso sozinha? Você não tem um histórico de coragem. Nessa hora, Lara sentiu uma faísca de bravura se acender dentro dela. Pode ser que eu não tenha uma história gloriosa, Ana, mas eu sei que cada um aqui tem sua própria luta. E quando nos unimos, nos tornamos indestrutíveis. Sua voz ressoou pelo ambiente, e para sua surpresa, o que começou como um murmúrio se transformou em um aplauso crescente. A emoção de estar sendo ouvida a fez sorrir. Mesmo em meio à pressão, Ana mudou de expressão, como se sua máscara estivesse se quebrando. Por um breve momento, Lara viu uma sombra de insegurança cruzar o rosto da garota, mas rapidamente se reergueu. Você vai se arrepender disso, Lara. Quero ver como vai lidar quando a poeira assentar e a verdade vier à tona. Ninguém fica por cima para sempre. As palavras de Ana soaram como um eco sinistro na mente de Lara. O que significava aquilo? O olhar de Lucas se fixou em Lara, seus olhos brilhando de determinação. Ele sabia que as palavras de Ana poderiam ser bem mais do que uma simples ameaça. A tensão pairava como um fio prestes a se romper. Toda a ação gera uma reação. Lucas sussurrou, seu tom grave. Precisamos descobrir o que ela quer dizer. Não podemos ser pegos de surpresa. Lara assentiu. O caminho estava se tornando mais complicado do que esperavam, mas não se sentia mais sozinha. A ideia de que poderiam enfrentar juntos qualquer desafio a enchia de uma nova coragem. Enquanto os alunos começavam a se dispersar, Lara e Lucas decidiram se reunir com seu grupo. A disputa entre eles e Roberto, e agora Ana, não tinha acabado, mas a chama da união e coragem estava acesa. Quais alianças poderiam surgir a partir daquele momento? Poderiam eles criar um movimento verdadeiramente transformador? Enquanto conversavam, Lara notou uma mensagem piscando em seu celular. Era de uma amiga do passado, alguém que poderia ser a chave para entender as ameaças que estavam por vir. Ela hesitou, mas a ansiedade constrangia. O que aquela mensagem poderia revelar? A verdade estava prestes a emergir, e Lara precisava decidir. Seria capaz de enfrentá-la. Lara olhou para a tela do celular. Os dedos tremiam levemente enquanto ela decidia se deveria abrir a mensagem. A curiosidade e a apreensão a consumiam por igual. A lembrança daquela amiga a levou de volta ao tempo em que as coisas eram mais simples, quando a vida escolar não era cercada de disputas e incertezas. Mas o rosto de Ana ainda ecoava em sua mente, e as palavras da rival praguejavam na sua cabeça. Ninguém fica por cima para sempre. Vai abrir ou não? Lucas perguntou, percebendo a hesitação dela. É a Ana Clara. Não falo com ela há anos. Lara respondeu, sua voz tremendo. Mas e se ela estiver trazendo alguma informação importante? O que podemos perder? Lucas insistiu. Ela inspirou fundo, e com um rápido toque abriu a mensagem. As palavras apareciam uma a uma, e cada uma delas parecia mais pesada que a anterior. Lara, você precisa saber que existem coisas acontecendo na escola que vão além das provocações. Eu sei que não falamos mais, mas posso ajudar. Vamos nos encontrar? A adrenalina disparou. O que Ana Clara queria dizer? Poderia ela realmente ser uma aliada? Lara olhou para Lucas, que observava com expectativa. Deve ser algo sério, ele murmurou.
Se ela quer se encontrar, talvez tenha informações que precisamos. Você acha que deve ir? Lara perguntou, já prevendo a batalha interna que isso acarretaria. Se você realmente quer mudar as coisas, precisa estar disposta a ouvir. Seja o que for, não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Lara sentiu um nó na garganta. A incerteza pesava sobre ela, mas a ideia de que a verdade poderia estar ao seu alcance a encorajava. Ok, vou. Vamos nos encontrar amanhã, decidiu em voz alta, surpreendendo a si mesma. A tarde passou arrastada, e a noite não trouxe sono. As dúvidas e receios flutuavam em sua mente, como sombras que nunca se apagavam. Pensava na mensagem de Ana Clara, que poderia tanto ser uma porta para a resposta, quanto um convite para mais problemas. A ideia de pisar em território desconhecido a aterrorizava, mas ela também se sentia animada. Essa era a sua chance de descobrir o que estava escondido por trás da cortina de ameaças. Quando o dia finalmente chegou, Lara e Lucas se encontraram na escola antes do horário marcado para o encontro. Você se sente pronta? Lucas perguntou, seu olhar penetrante examinando os sentimentos dela. Não sei, mas não posso deixar que mais um medo me controle, respondeu Lara. Coração acelerado, gazilhou para o corredor em direção ao ponto combinado. Ana Clara havia escolhido um lugar discretamente afastado, perto da quadra. Quando a viu, um misto de alívio e tensão tomou conta dela. Era uma garota diferente da que Lara lembrava. Olhos hesitantes e traços nervosos demonstravam que esta conversa não seria fácil. Oi, Lara. Ana Clara começou, a voz revelando uma vulnerabilidade que não estava ali antes. Obrigada por vir. Eu sei que não estamos mais próximas, mas isso é importante. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo na escola. Não é apenas sobre você e Ana. Há coisas muito mais sérias em jogo. Naquele instante, Lara sentiu a gravidade da situação. A verdade estava próxima, e uma nova linha de batalha começava a ser desenhada. Mas Lara sabia que estava começando a se aprofundar em um mundo cujas profundezas ainda não compreendia. Do que você está falando? Lara se aproximou, a curiosidade se misturando a um medo palpável, enquanto o futuro começava a se revelar. E no espaço entre a resposta de Ana Clara e a expectativa de Lara, o ar parecia vibrar com a promessa de novas revelações. Ana Clara olhou para Lara, como se buscasse palavras em um labirinto de pensamentos confusos. O silêncio se arrastava, e cada segundo parecia uma eternidade. Olha, eu sei que a gente não tem mais o melhor relacionamento, mas tem algo acontecendo que pode afetar todos nós na escola. Não é só você que está sofrendo com os rumores e as provocações. Tem um grupo que está se organizando, sabe? Eles não estão só falando mal de você. Estão tramando coisas bem piores. O coração de Lara disparou. Um misto de confusão e preocupação a envolvia, enquanto ela tentava processar a informação. O que você quer dizer com tramando coisas piores? O que está acontecendo? Ana Clara mordeu o lábio, seu olhar desviando por um momento. Estão planejando algo que pode escalar além do que vocês já enfrentaram. Eles querem criar um clima de medo, e quem está de fora pode se tornar o alvo. Parte de mim achou que você devia saber, porque isso não diz respeito apenas a você, mas a todos que estão nessa escola. A sensação de desespero começou a se espalhar pelo corpo de Lara. Uma parte dela queria gritar, mas a outra se sentia compelida a ouvir. E você está me avisando por quê? Porque eu não quero que isso aconteça. Eu vi o que estão fazendo, e sei que você pode fazer algo a respeito. Se você se juntar a mim, podemos tentar parar isso antes que se torne incontrolável. Um calor começou a subir pelo rosto de Lara. Uma mescla de raiva e traição por tudo que Ana Clara já havia feito no passado. Você realmente acha que pode contar comigo? Depois de tudo o que aconteceu? Eu entendo seu ressentimento. Mas o que está em jogo é maior do que nosso passado. Precisamos nos unir, mesmo que temporariamente. Você tem um grupo de amigos. Se nós 4 nos juntarmos,
Poderemos fazer frente a esse pessoal. Lara respirou fundo, lutando contra a dor das lembranças de uma amizade perdida. Olhando nos olhos de Ana Clara, ela viu sinceridade e um pedido de ajuda. Uma parte dela queria recuar, mas a ideia de ficar parada enquanto o caos se formava era ainda mais assustadora. "E se eu recusar?" perguntou com a voz firme. "Se você não fizer nada, as coisas só vão piorar. E, honestamente, se eu tivesse a chance de mudar algo quando tudo aquilo aconteceu comigo, eu faria. Pense no que você quer para você e para os outros." Essa última frase teve um impacto profundo. Lara lembrou-se de todos os momentos em que se sentiu impotente, da solidão que a consumiria. Ela não poderia permitir que outras pessoas entrassem nesse ciclo. O medozinho na sua barriga começou a se dissipar, dando lugar a uma determinação crescente. "Ok, vamos fazer isso." As palavras saíram dela com uma força renovada, enquanto ela se preparava para enfrentar não só os fantasmas do passado, mas também uma batalha inesperada que ameaçava a paz do ambiente escolar. Lucas, que até então ficara em silêncio, se aproximou e, com os olhos brilhando, disse: "Se vocês estão compreendendo a magnitude do que está em jogo, então é hora de agir." O trio respirou fundo, e a tensão ainda presente agora era acompanhada por um fio de esperança. Mas, à medida que o plano começava a tomar forma, uma outra questão oprimia a mente de Lara. O que exatamente eles iriam enfrentar? Ela sabia que o caminho à frente seria complicado. Foi então que uma mensagem anônima apareceu em seu celular. Imediatamente, a apreensão reapareceu. E Lara se perguntou se isso era um sinal de que os perigos estavam mais próximos do que nunca. Lara hesitou por um segundo, os dedos tremendo ao segurarem o celular. A mensagem anônima era curta, mas impactante. "Você não sabe o que está prestes a acontecer. A batalha vai começar e você pode ser o alvo principal." O coração dela acelerou e uma onda de frio percorreu sua espinha. Ela trocou olhares com Ana Clara e Lucas, que claramente perceberam a mudança em seu estado emocional. "O que foi?" perguntou Ana Clara, a preocupação se refletindo em seu tom. "Acabei de receber uma mensagem." "É uma ameaça", respondeu Lara com a voz já trêmula. "Alguém sabe o que estamos planejando. Eles estão vindo atrás de nós." Lucas se aproximou, inclinando-se para ver a tela do celular. Ao ler, seu rosto se fez sério. "Isso é sério. Temos que agir rápido." Lara sentiu uma dor crescente no peito. O que mais eles poderiam fazer que não fossem esperar? Mas esperar significava correr riscos. O que faremos então? Podemos nos reunir e discutir, mas isso ainda os deixa um passo à frente. "Precisamos avisar os outros no grupo", sugeriu Ana Clara, a determinação crescendo em sua voz. "Eles também têm que estar cientes do que está acontecendo." Sobressaltada, Lara pensou nos amigos que já enfrentavam dificuldades. "Você acha que eles vão acreditar na gente?" "Preciso que eles acreditem que somos fortes juntos." Ana Clara respondeu, o olhar fixo e firme. Lara olhou nos olhos da antiga amiga e percebeu algo que nunca pensou que fosse possível. Um laço fragilizado, mas que poderia se unir em torno de um propósito maior. "Então vamos. Precisamos nos encontrar e conversar sobre isso, mas onde?" "Vamos à biblioteca. Pode ser um lugar seguro. Temos que planejar e, se necessário, buscar a ajuda de algum professor." Lucas interveio, já se movendo em direção à saída. As palavras de Lucas ecoavam na cabeça de Lara. A biblioteca. Um espaço onde era mais fácil escutar do que gritar. Ela se lembrou de como passava horas lá, buscando refúgio entre livros e histórias que a faziam esquecer a dor do cotidiano. Mas agora, aquela biblioteca era palco de algo bem diferente. Era o campo de batalha de um conflito que poderia mudar tudo. Enquanto caminhavam para a biblioteca, Lara sentia a adrenalina aumentando. Ela sabia que precisava se manter focada, mas o medo continuava a rondá-la, como sombras dançantes em um chão iluminado. Uma preocupação crescente a dominava. Seria forte o suficiente para enfrentar seus medos?
No caminho, um grupo de alunos os cruzou, rindo e fazendo piadas, alheios ao que estava prestes a acontecer. O coração de Lara estremeceu. Era esse grupo que estava por trás dos rumores, e agora aquilo não era só sobre ela, mas sobre todos que poderiam se machucar. Ao chegarem na biblioteca, foram recebidos pelo silêncio acolhedor, quebrado apenas pelo suave sussurrar das páginas sendo viradas. Era ali que finalmente poderiam colocar os planos em prática. Lara se sentou à mesa, o olhar perdido no espaço. E se eles não pararem? E se acabarem um desastre? Pensou. Ana Clara, percebendo o estado de Lara, tomou a iniciativa. Precisamos ter um plano. Vamos dividir as responsabilidades. Cada um tem um papel importante. Enquanto formulavam um esboço de estratégia, Lara sentiu uma faísca de coragem começar a crescer dentro dela. Contudo, a tensão no ar não se dissipava. No fundo, ela sabia que poderia haver uma traição, um movimento inesperado, alguém que revenderia segredos e exporia tudo. As palavras da mensagem anônima ecoavam em sua mente. Lara, a voz de Lucas interrompeu seus pensamentos. Está tudo bem? Você parece distante. Nesse instante, a porta da biblioteca se abriu abruptamente, fazendo com que todos se voltassem. Era um grupo forte, rindo e com uma expressão provocativa. E no centro deles, o sorrisinho de quem estava pronto para entregar algo pior que fofocas. Um plano real. Lara sentiu o estômago embrulhar. O confronto estava mais próximo do que nunca. O que ela faria agora? A biblioteca ficou em silêncio cortante. Os olhares surpresos de Lara, Lucas e Ana Clara se fixaram no grupo hostil que havia entrado, liderado por Roberto. A atmosfera estava pesada, e os alunos ao redor sentiam o nervosismo no ar. Todos sabiam que aquele momento poderia se transformar em uma batalha direta. Olha quem decidiu se encontrar em um espaço seguro, Roberto exclamou, seu tom sarcástico carregado de desprezo. A heroína e seu pequeno exército de amigos debilóides. O que pretendem fazer? Ler um livro de autoajuda sobre respeito? Ele olhou em volta, procurando apoio entre os outros. Alguns riram, o que aumentou a tensão. Lara sentiu a raiva fervilhar dentro dela. É isso que você tem para oferecer? As mesmas piadas de sempre? Respondeu, tentando manter a voz firme, mesmo que as pernas tremessem um pouco. A coragem dela, no entanto, começava a desabrochar. Calma, Lara, sussurrou Lucas, percebendo que ela estava prestes a explodir. Vamos manter a calma e pensar estrategicamente. Roberto avançou, agora a poucos passos deles. Aliás, parece que você não se esconde tanto assim. Todo mundo gosta de se divertir e vocês três... Bem, só estão dando risadas para fingir que somos amigos. Mas sabemos como as coisas funcionam. Ninguém vai ficar do lado de uma fraca como você, Lara. A escola é assim e você não vai mudar isso. As palavras dele a atingiram como um golpe. Mas, em vez de se deixar abalar, Lara procurou a força que tinha dentro. Você não entende nada sobre amizade ou respeito. Pode se divertir, mas isso não te faz forte. O que realmente importa é como tratamos uns aos outros. Os amigos de Lara começaram a se aproximar, formando uma pequena barreira ao seu redor. Ana Clara, antes hesitante, levantou a cabeça e se juntou a ela. É verdade, Roberto. Não se trata apenas de nós quatro. Há muitos alunos que se ressentem de sua atitude e querem mudança. Um ar de incredulidade pairou sobre o rosto de Roberto, mas Lara percebeu uma faísca de dúvida nos olhos dele. Sabe, você poderia tentar entender em vez de atacar. O que você ganha com isso? Essas risadas não vão te levar a lugar nenhum. Olha, Lara, retorquiu Roberto. Eu sei que você quer fazer um grande espetáculo, mas a verdade é que isso não vai mudar o que somos. Você pode fazer discursos bonitinhos, mas no fundo, todo mundo é igual. Apenas espera um momento de fraqueza para cair. As palavras dele eram venenosas, e enquanto a raiva de Lara aumentava, algo dentro dela despertou. Você pode tentar me derrubar, mas isso não define quem eu sou.
Aprendi que a coragem não está na força física, mas em lutar pelo que é certo, mesmo quando é difícil. Por um momento o olhar de Roberto vacilou, e Lara sentiu que estava fazendo efeito. Você acha que tem algum poder assim? Quando tudo acabar, vamos rir de você. O que você pode fazer? A fama de uma nova heroína só dura até a próxima nova moda aparecer. Uma onda de revolta tomou conta de Lara. Eu não estou aqui para ser popular, estou aqui pelo respeito. E se você não consegue ver isso, só demonstra a sua fraqueza. Nesse momento, um dos colegas de Roberto deu um passo para trás, como se estivesse começando a questionar o lado que escolheu. O apoio à revolta estava prestes a se dissipar, e, instantaneamente, Lara percebeu que haviam outros que desejavam mudança. Em vez de fazer covardia e zombar, por que não se junta a nós para fazer desse lugar um ambiente melhor? Sugeriu Lucas de maneira tranquila, mas firme, atraindo olhares também dos alunos ao redor. Você pode, como todos aqui, escolher um lado. E se o desejo é se sentir forte, a verdadeira força está em apoiar seus colegas, não em atacá-los. As palavras de Lucas ecoaram pela biblioteca, e aos poucos murmúrios começaram a surgir entre os alunos. Lara sentiu que a maré estava mudando. Havia uma possibilidade de redenção, de que não eram apenas eles contra Roberto, mas uma verdadeira luta pela mudança. A confiança crescia, e os olhos de Lara, agora, encontraram os de Ana Clara. Elas estavam unidas e, naquele momento de adversidade, Lauren percebeu que não estava sozinha. Os amigos estavam com ela, e juntos eram mais fortes do que qualquer um que tentasse reinar pela força. Roberto, percebendo que o controle da situação escapava de suas mãos, reagiu de forma precipitada. Vocês são ridículos. Acham que vão conseguir mudar alguma coisa? Se pensam que juntando forças vão ser mais fortes do que eu, estão muito enganados. Se você acha que o poder se mede por uma força negativa, é que não aprendeu nada. A verdadeira grandeza está em aceitar as diferenças e respeitar a cada um, independente de histórias passadas ou presentes, falou Lara, agora mais segura de si. As hostilidades estavam se esgotando, e ela sabia que a batalha ainda não havia terminado. Mas naquele dia, naquela biblioteca, eles estavam plantando as sementes de uma revolução positiva. E, fosse qual fosse a consequência, ela estava pronta para enfrentá-la. E quem sabe, o movimento por justiça e amizade pudesse florescer e alcançar os corações que sabiam ser mais do que meras vozes em um coro de desprezo. E assim, naquela biblioteca silenciosa, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. O espírito de união e mudança ressoava, e Lara finalmente sentia que a coragem que encontrou em si mesma não era só para ela, mas para todos que levavam consigo a esperança de um amanhã mais justo e pleno de respeito. Lara estava finalmente pronta para enfrentar a guerra que vinha, e essa batalha não seria apenas dela, mas de todos que queriam acreditar em coisas melhores. Nesse momento, um novo chamado à ação estava surgindo. Se você também acredita no poder da mudança, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo, porque isso faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre nosso desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e se inspirar. Vamos juntos espalhar a força da mudança.